por essa oportunidade, Paizinho, de estarmos reunidos mais uma vez para aprender mais da tua palavra, para ti, para agradecer a ti tudo que é em maravilhosa para os nossos corações, para nós continuarmos alegres, felizes em Jesus, porque, Pai, esse é um dos gomos do fruto do teu Espírito, é a alegria de te ter, de ter o Espírito Santo, de ser filho e filha de Deus, de ser alguém que está em comunhão contigo, papai. Então, nós te agradecemos e, em nome de Jesus, abençoa essa consagração, esse momento que é totalmente dedicado a ti, Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Vamos iniciar, né, sem mais delongas, né, como a gente fala, glória a Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos revelar mais e mais sobre a sua palavra, né? Glória a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, né? E muitos erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, né? Glória a Deus. Então, chegamos no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, né? Livro escrito esse por Lucas, né? Lucas era médico, era grego. Lucas, ele conhecia muito bem sobre anatomia, né? Sobre muitos detalhes. Ele fala sobre algumas curas, ele dá alguns detalhes que não tem em outros locais, principalmente no seu livro, no seu evangelho, né? Glória a Deus. Então, o capítulo 10 do livro de Atos, ele é mais um marco na pregação do evangelho, né? Mais um marco aqui na igreja primitiva, né? O capítulo 9 foi um marco por conta da evangelização, não, mas da conversão de Saulo de Tarso, né? Que foi um dos que mais escreveu aí livros do Novo Testamento, e o capítulo 10 marca ali as boas novas, né? Chegando aos gentios. Até aqui, aonde os apóstolos iam, os discípulos, onde eles chegavam, né, o evangelho era pregado apenas entre os judeus, né, nas sinagogas, entre os irmãos judeus ali, né. No capítulo 8, nós tivemos a pregação para os samaritanos. Os samaritanos e Samaria, né, foi uma espécie ali, como fosse um local intermediário, né. Primeiro a pregação aos judeus, samaritanos, que é um povo meio judeu, meio gentil, e agora a pregação chega aos gentios, né. Então, existe aí uma transição, glória a Deus, glória a Jesus, né. Então, no capítulo 10, nós temos a pregação, o evangelho sendo pregado diretamente para os gentios, as portas da fé, né, as portas da graça se abrindo aí para os gentios. E agora todos vão ter acesso à salvação em Cristo Jesus, né? Glória a Deus, né? Que bênção, né? A gente às vezes não se toma conta, né? Não se dá conta disso, né? Que agora as portas estão abertas para todos, né? Glória a Deus. Então, até agora o cronograma de Deus está sendo cumprido, né? Jesus lá em Atos 1, eu vou até ler aqui, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, nós tivemos ali a pregação em Jerusalém e na Judéia para os judeus. Capítulo 8, nós tivemos ali a pregação para o capítulo 8, o 9 também um pouco, mas mais o 8, né, tivemos ali a pregação em Samaria, né, para os samaritanos. E a partir do capítulo 10, o céu, a terra toda é o limite, né, os 4 pontos da terra aí seria o limite, né, Deus recrutando aí pessoas para o seu reino de todos os lugares aí, o evangelho sendo pregado em todos os locais, né. E o apóstolo Pedro foi o primeiro usado, né, embora Paulo seja considerado o apóstolo dos gentios, mas quem primeiro pregou foi Pedro, né, que bênção, né, e aqui o caso de Cornélio, Pedro usado aí para levar a pregação para os gentios, né, para os incircuncisos. Então a conversão de Cornélio mostra o apóstolo Pedro levando o evangelho, as boas novas de Jesus para os gentios, né? Mesmo a gente vai ver, mesmo Pedro ali sendo um pouco relutante no início ali, mas depois ele se dá conta que é da vontade de Deus que assim seja, né? E a minha Bíblia aqui, essa Bíblia abençoada por Deus, glória a Deus, então ela divide aqui em 5 partes. Então o capítulo 10 vai falar sobre Cornélio, né? Só sobre os Cornélios, só sobre os gentios. Então ela divide em 5 partes, e eu vou usar essas 5 partes aqui como
um guia, né, como um molde aqui, um guia para a gente seguir esse estudo do capítulo 10. Não iremos terminar hoje o capítulo 10, né, ele tem muitos detalhes, mas nós iremos seguir esse guia. Então, do primeiro, né, do versículo 1 até o versículo 8, nós iremos ver ali quem era Cornélio e a visão que ele teve. Do 9 ao 16, nós iremos ver agora Pedro, né? Pedro e uma visão que Pedro tem. Então, primeiro Cornélio e a sua visão, depois Pedro e a sua visão. Do capítulo 17 ao 22, do versículo 17 ao 22, 23, nós iremos ali ter um encontro, né? Um encontro, como vai se dar esse encontro entre Pedro e Cornélio. E nós temos aí, depois, né, do 24 até o 37, 43, mais ou menos, mais ou menos até aí. Nós temos aí a pregação de Pedro, né? Pedro chegando até Cornélio e fazendo ali, pregando o evangelho. E o finalzinho, né, 44 ao 48, o Espírito Santo descendo ali sobre a família de Cornélio e fazendo ali um avivamento entre os gentios. Então vamos iniciando aqui primeiro com Cornélio e a visão que ele teve ali dos céus, né? Glória a Deus. Então, Cornélio, versículo 1, capítulo 10, versículo 1, se você tiver uma Bíblia, siga na sua Bíblia, é importante a gente ler a Bíblia, né, aprender a manusear as Santas Escrituras e ler ali os versículos, né, é sempre importante a gente ver, acompanhar a leitura na nossa Bíblia. Então, o versículo 1 fala que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava ao Senhor, né? Então temos aqui sobre Cornélio, né? Fala sobre Cesareia, né? São duas Cesareias em Israel. Nós temos a Cesareia de Filipe, que nós estudamos quando falamos ali sobre Jesus, né? Sobre Jesus pregando ali, quando Jesus se revela pela primeira vez, Pedro revela ali que ele era o Messias, né, o Filho de Deus, e ele se revela ali em Cesareia de Filipe. E aqui nós estamos falando da Cesareia que fica no mar, né, no mar Mediterrâneo, Cesareia marítima, edificada por Herodes o Grande. O nome Cesareia foi uma homenagem que Herodes fez ao imperador César Augusto. Herodes quis agradar o imperador e deu à cidade o nome dele. Então a cidade tinha... Quem já viajou para Israel, vê ali Cesareia, né? Ela tinha um teatro, tinha um anfiteatro, tinha prédios públicos, tinha uma pista de corrida, um hipódromo, tinha palácio, tinha um aqueduto e tinha um porto também. Então era uma cidade bem estruturada. Ela é mencionada cerca de 15 vezes no Novo Testamento, e todas as vezes que ela é mencionada está no livro de Atos, né? Que bênção. E essa cidade de Cesareia Marítima, ela fica mais ou menos a 50 quilômetros de Jope, né? Situando-se, relembrando do estudo anterior, Pedro, ele estava em Jope, né? Ele tinha ressuscitado ali Dorcas, né? Tábita, ele tinha ido para lá, ele estava em Lida, né? Vieram chamar ele foi para Jope. Em Jope ele ressuscitou ali Dorcas, né? Que era uma mulher notável pelas suas obras e pelas esmolas que ela fazia. E Pedro fica em Jope ali alguns dias na casa de Simão, o curtidor, né? Então Pedro na casa de Simão, curtidor, e Pedro está em Jope. Então, Cesareia Marítima, ela ficava mais ou menos 50 quilômetros de Jope. E Cesareia era a maior e mais importante cidade portuária ali de Israel naquela época. Ela era capital da província da Judéia. A gente sempre pensa em Jerusalém, mas Jerusalém era a capital religiosa. Cesareia era como se fosse a capital administrativa, era o centro governamental, era de lá que ficava a maior guarnição de soldados, era de lá que Pilatos comandava, né? Pilatos ficava sempre em Cesareia e às vezes em Jerusalém, ele ficava sempre fazendo esse trajeto, mas Cesareia era a cidade mais importante ali para os romanos administrativamente, né? Jerusalém era mais importante para os judeus, né? Por conta do templo e tudo mais. Então era de Cesareia que o Império Romano administrava a Judéia, lá ficava a casa do governador, a casa do procônsul. Quando a gente estava estudando o Evangelho segundo escreveu Marcos, eu mostrei uma placa para vocês aqui, né? Tibério César, Pôncio Pilatos, né? Um fragmento ali, esse fragmento foi achado em Cesareia. Até geograficamente, né? Cesareia ficava ali, tinha um porto, ficava no mar Mediterrâneo, era mais próximo ali para chegar em Roma. Então, era excelente ali, a sua localização era excelente para troca de informações, para envios, né, recebimento de tropas, envio de tropas e tudo mais. Né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Cornélio,
bênção de Deus, né? Cornélio, César, só para finalizar sobre Cesareia, né? Cesareia foi a primeira cidade a ter cristãos gentios e a ter uma igreja não judaica, não uma igreja cristã. Cornélio e sua família foram os primeiros, como nós iremos ver, a se converterem e serem admitidos na igreja do Senhor, né? Claro que nada impede, né, que algum gentil tenha se convertido assistindo algum culto ali na sinagoga antes de Cornélio, mas na Bíblia registra que Cornélio foi o primeiro em que o evangelho foi diretamente pregado para ele, sendo um marco aqui esse capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós iremos agora estudar quem era Cornélio, né? Vimos a cidade que ele estava. Cornélio era um centurião da corte chamada Italiana. Então, o exército romano, ele tinha certas divisões, né? O exército romano, ele tinha uma certa organização. Era um dos exércitos mais cruéis, né? Mais implacáveis da história. Então, e ele era bem organizado, ele tinha algumas divisões. Cornélio era um centurião da corte chamada Italiana. Então, vamos entender isso aqui, ó. A organização do exército romano era mais ou menos assim, ó. Primeiro tinha a legião era um grupo bem grande, 6.000 soldados. Dentro de uma legião tinham as cortes, então grupos menores, né? Então a legião tinha 6.000, as cortes geralmente eram 10 cortes, então 600 soldados cada um. E dentro de cada corte nós tínhamos as centúrias, então grupos menores, então 6.000, 600 e 100 soldados ali, centúrias. E Cornélio era um chefe de 100, era um centurião, um chefe de uma centúria ali da corte chamada Italiana, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E ele era um homem ali abençoado, né? Ele era um homem ali piedoso e temente a Deus, como diz no versículo 2, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então Cornélio era um soldado romano, mas que faz ser alistado aí, como a gente vai ver, na família de Deus, vai ser um soldado de Cristo, né? Ele vai ser, além de soldado romano, agora ele vai ser também um soldado de Cristo, como nós iremos ver. Então, como soldado, como oficial, né, como um centurião aqui da corte chamada Italiana, ele era um homem ali de destaque, ele tinha muitos soldados ao seu dispor. E ele sempre fazia esse trânsito, né, até Roma. Era fácil para Cornélio ir até Roma. Então, a conversão de Cornélio aí foi um grande passo, né, para a divulgação do evangelho em outros locais, né? Ele, com certeza, ele ia falar de Jesus ali para os seus soldados, para os 100 soldados que ele comandava ali, e o evangelho ia crescer mais e mais, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, existem outros centuriões que são mencionados na Bíblia, né, na época do Evangelho, e aqui nós temos a história de mais um, que era Cornélio, né? Matthew Henry diz que Cornélio, ele foi o primogênito dos gentios, né? O primeiro a se converter ali entre os gentios, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a Bíblia fala aqui de qualidades louváveis, né, pela pessoa de Cornélio. Ele era piedoso ali, uma pessoa piedoso, ele não tem, a gente às vezes associa o piedoso à caridade, mas a palavra piedoso aqui usada na Bíblia é uma pessoa que tem muito amor e respeito às coisas religiosas, uma pessoa muito devota, dedicada a Deus. Do grego, a palavra piedoso aqui é Eusébio, né? Depois que vocês estiverem passando, verem ali cidade do Eusébio, então você lembra de piedoso, uma pessoa dedicada a Deus. Ele era temente a Deus, piedoso e temente a Deus. Então, provavelmente, ele não era idólatra, ele não era adorador de Deus ali, como os romanos eram. Ele talvez tivesse abandonado a religião ali dos romanos, cansou do politeísmo, né? Cansou da idolatria ali, e se voltou para o Deus, único Deus vivo e verdadeiro, né? E ele também, né, os romanos, eles tinha alguns cultos deles ali que tinham uma certa imoralidade, né, imoralidade sexual, pagã. Cornélio não queria saber sobre isso. Ele era piedoso e temente a Deus, e toda a sua casa também era temente a Deus. Então ele era um líder fora e dentro de casa, possuía autoridade com seus soldados e também entre os seus familiares. Um homem íntegro, né, de uma vida exemplar dentro do seu lar. Ele fez com que toda a sua casa também fosse piedosa e também fosse temente a Deus, né? Que bênção.
ele vai liderar aqui a sua casa, os seus familiares, como nós iremos ver aqui em alguns versículos, vai liderar a sua casa aqui na busca por Deus, né? Na busca ali para conhecer mais sobre Deus. Um verdadeiro sacerdote do lar. Que bênção. E ele fazia muitas esmolas ao povo, né, aos judeus, né, a maioria do povo ali era judeu, ele era um gentio, ele era o conquistador, né, o povo era o conquistado, mas Cornélio ali fazia muitas esmolas ao povo, uma bondade ali, praticava boas obras, abençoava as pessoas. Apesar de Cornélio estava numa terra estrangeira, é bom a gente ressaltar isso, ele estava longe da sua casa, mas mesmo assim ele ajudava os necessitados ali, sem questionar, por exemplo, a sua posição, a sua raça, a sua religião, e sem explorar o povo conquistado. Ele, como conquistador, ele abriu as suas mãos, abriu o seu coração ali para ajudar os que precisavam. E não eram esmolas esporádicas. A Bíblia fala que ele fazia muitas esmolas ao povo. Não era uma esmola aqui e outra acolá. Eram esmolas constantes. Não eram esmolas ali, por exemplo, para aliviar a consciência, mas ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então ele continuamente ali, ele era devoção, dedicação a Deus, separava sempre um tempo ali de oração, comunhão com o Senhor, né? Importante a gente separar o nosso momento ali de oração, seja de manhã, seja à tarde, meio-dia, à noite. O momento que você separar Deus para orar é bênção, né? Glória a Deus. E sempre ele estava orando continuamente, de forma constante, uma vida de oração ali abundante, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, ele tinha diversas qualificações, como nós vimos aqui, né? Piedoso, temente, dava esmolas e de contínuo orava ao Senhor, né? Não sabemos se ele havia sido circuncidado, né? Se ele era um prosélito ali do judaísmo, como ele abraçou essa fé, não dá mais detalhes sobre isso, mas sabemos que ele era um homem temente ao Senhor e que orava de forma contínua, constante. O versículo 3 fala que esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha aí que benção, né? Cornélio ali orando, né, na sua hora aqui, hora 9ª, talvez estivesse orando, né? A Bíblia não fala. Então ele observou claramente ali cerca da hora 9ª. Hora 9ª é aquela hora nós já vimos, né? Aquela hora ali, 3h da tarde. Foi nessa hora ali que Deus se revelou a Cornélio. Foi a mesma hora que Jesus expirou na cruz, na hora 9ª, né? 3h da tarde. A mesma hora também que Pedro e João subiram ao templo para orar e passaram pela Porta Formosa e encontraram ali um coxo de nascença de 40 anos de idade. E a história vocês já sabem, né? O que foi que houve ali, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Então, 3h da tarde ali, a hora da oração, e Cornélio estava ali, teve essa visão de que um anjo de Deus se aproximou dele e lhe falou algo. Então, Cornélio era um homem de fé. E a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Aqueles que buscam a Deus com coração sincero conseguirão encontrar. E Cornélio encontrou o Senhor aqui. Um anjo foi até Cornélio ali em uma visão na hora 9ª do dia. Então Deus lhe dá uma visão ali de um anjo e o anjo vai lhe dar algumas ordens, né, algumas instruções. Mostra para Cornélio o caminho que ele deve seguir, o que ele deve fazer. O próprio Cornélio afirma isso depois, né, lá no final, no versículo 30, se eu não me engano, que se apresentou diante dele um anjo ali de vestes resplandecentes e lhe guiou ali e disse o que ele deveria fazer quando ele estava orando ali na hora 9ª. Então a visão de Cornélio deixa ele possuído de temor. Ele fica ali atemorizado, né? Mas a gente não é para menos, né? Temos na Bíblia, na própria Bíblia, nas Santas Escrituras, nós temos relatos de diversas pessoas que, quando tem uma visão ali de Deus, uma visão de anjos, né? Eles ficam ali com temor, com tremor, com medo ali do juízo, talvez. Temos Daniel, que cai feito morto quando vê uma visão.
Isaías, Ezequiel e muitos outros aí, os profetas, né, quando tem aquela visão de um anjo, né, uma visão dos céus, eles se enchem de temor e tremor. E Cornélio, ele, possuído de temor, ele fixa no anjo os seus olhos e questiona ali, né, o que é, Senhor? Lembrando, essa visão de Cornélio aqui, ele não era um sonho, né, ele não estava dormindo, era uma visão, ele acordado, estava orando ali, uma visão real. Cornélio olha, né, para aquele ser resplandecente, né, aquele varão de vestes resplandecentes, o anjo do Senhor, e faz uma pergunta aqui, o que é, Senhor? Ou seja, o que o Senhor quer de mim? Né? O que é, Senhor? Uma pergunta ali bem apreensiva, né, bem ansiosa. E o anjo lhe dá algumas instruções. As tuas orações e as tuas esmolas subiram diante do Senhor. Subiram para a memória diante do Senhor. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com outro Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, as orações e as esmolas de Cornélio tinham subido para a memória do Senhor, né? Que palavras fortes. Deus não esquece das nossas orações, Deus não esquece das nossas obras de caridade. Claro que sempre Deus vê a motivação do nosso coração, né? Não é, a oração não é de qualquer jeito, né? Obras também não é de qualquer jeito. Deus sabe a motivação do nosso coração. Então, com certeza as motivações de Cornélio eram boas, né? Porque subiram para a memória diante do Senhor. Não como os fariseus, como nós vimos no Evangelho, né, que oravam e davam esmola para serem vistos pelos homens. Mas Cornélio aqui dava e orava com o coração disposto para abençoar, para ajudar o próximo. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Deus se agrada, né, das orações e das esmolas de Cornélio. Né? E Deus queria honrar mais Cornélio por conta disso, né? Ele dá uma ordem aqui, o anjo dá uma ordem aqui, agora envia mensageiros à cidade de Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, né? Manda chamar Simão Pedro. Esse negócio é interessante porque é bom que nós temos que entender isso que eu vou falar agora. Esse negócio de, eu sou uma pessoa boa, eu nunca roubei, eu nunca matei. Fulano também, fulano é uma pessoa muito boa, né? Quando morre alguma pessoa na TV ali, uma pessoa famosa, fulano foi pro céu, fulano tá com Deus o receba ali e tudo mais. Isso tudo é conversa furada. Cornélio, ele era uma pessoa boa. Ele era um homem com muitas virtudes, como nós vimos aqui nos versículos 2 e 3. As orações, né, as esmolas subiram para a memória diante do Senhor. Ele era um soldado graduado, um homem íntegro, um chefe de família exemplar, cidadão abençoado e abençoador, gozava de um bom testemunho na nação, tinha sede de Deus, orava continuamente a Deus. Se isso fosse suficiente, nós não teríamos nem esse episódio aqui na Bíblia, não tinha nem sido registrada a história de Cornélio. Jesus tinha poupado Pedro ali de andar 50 quilômetros para se encontrar com Cornélio. Cornélio tinha todas essas qualidades, mas ainda não estava salvo. Faltava alguma coisa. Faltava o principal, glória a Deus. Era necessário que ele conhecesse o Evangelho e aceitasse a Jesus. Não era uma opção, Cornélio, você é uma pessoa boa, se você quiser, seria bom você aceitar Jesus. Não era uma opção. Era necessário Cornélio confessar de que ele cria em Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador. Deus manda chamar Pedro em outra cidade para Cornélio confessar. Pedro vai lá e prega o evangelho para Cornélio. Cornélio já era uma pessoa boa, mas faltava ainda o principal, que era confessar, crer em Jesus e ser aceito aí no nome escrito no livro da vida. Essa teoria também de que todas as religiões são boas, todos os caminhos levam ao Senhor, é total desacordo com as Santas Escrituras. Não é isso que fala aqui. Como eu falei, né, se uma pessoa boa já fosse salva, não teria essa história de Cornélio na Bíblia. Não teria o capítulo 10 todo aqui em Atos dos Apóstolos.
Cornélio era um homem bom, piedoso, temente a Deus, fazia muitas esmolas, continuamente orava ao Senhor, mas faltava o principal. Glória a Deus, glória a Jesus. Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Primeiro ele fala, creis, batizado será salvo. Depois ele fala, não crê e será salvo. Então é necessário crer em Jesus para ser salvo. Cornélio deveria buscar a Pedro na cidade de Jope. Todos os detalhes são dados pelo anjo, né, do grego ângelos, mensageiro. Assim, assim como, por exemplo, quando a gente leu sobre Paulo, no capítulo 9, todos os detalhes foram dados para Ananias sobre Paulo, rua direita, lá tem um homem chamado Saulo, e ele está orando 3 dias e 3 noites sem comer, e ele espera que um tal de Ananias vá lá. Então, Ananias, vá lá. Então, todos os detalhes foram dados, para não dizer que todos os detalhes são dados para Cornélio. Envie homens a Jope, mande chamar a Simão, Pedro. Ele está na casa de outro Simão, só que esse é curtidor. Só faltou dizer isso na Bíblia. Não vá confundir Simão Pedro com Simão curtidor. É Simão Pedro que você tem que trazer. Não vá me trazer o outro Simão aqui, que não sei se esse Simão era bênção, né? Como é que ele era aqui, mas traga Simão Pedro, né? Glória a Deus, glória a Jesus. A casa dele é junto ao mar. Olha aí, ó, ele diz a localização da casa. Pedro lhe dirá tudo o que você deve fazer. Não tem na minha Bíblia esse pedaço aqui, mas é um pedaço ali que não está em alguns manuscritos, né? Ele está entre colchetes, tem na King James, tem na RC, mas esse final aqui, Pedro lhe dirá tudo o que deve fazer, não tem em algumas Bíblias. Então, Cornélio deveria escutar Pedro, que Pedro tinha ali falar. Que Pedro falasse, o que Pedro pregasse, Cornélio tinha que aceitar e crer. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, novamente, nós vemos aqui como uma vida é importante para o Senhor, né? Nós vimos o caso ali de Filipe, né, que ele foi levado lá para os lados de Gaza para pregar para o eunuco de Candace, e aqui nós temos Pedro sendo tirado de outra cidade para pregar para Cornélio, né? Que bênção, né? O Senhor realmente ele se importa por cada um de nós. Se você se acha aí, estivesse achando esquecido pelo Senhor, não se acha esquecido pelo Senhor, ele se importa com cada detalhe da nossa vida, né? Glória a Deus. E Cornélio, né, prontamente, versículo 7 aqui, logo que se retirou o anjo que ele falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então, imediatamente ali, prontamente, Cornélio obedece ali e envia homens, né, atrás de Pedro. Assim que o anjo se retira, ele já chama ali os seus domésticos, 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, né, somente o soldado era piedoso, não fala dos 2 domésticos, mas ele chama ali sem demora, sem contestar. Deus falou uma vez e Cornélio, sem contestar, já chama os seus criados ali e os envia para Jope, né? Só que como a hora já era tarde, nós estamos na hora 9ª do dia, 3 horas da tarde, esses homens só vão partir no dia seguinte, como nós iremos ver no versículo 9. Então, Cornélio aqui, ele imediatamente, assim que o anjo se retirou, ele já chama os seus criados, e ele tinha tanta sede para conhecer mais do Senhor, que eu creio que se fosse só ele ali, né, se não, que a gente vai ver aqui que Cornélio, toda a sua família foi salva, mas eu imagino que se fosse só Cornélio ali, ele mesmo tinha saído correndo ali, tinha se montado num transporte ali, num cavalo, e tinha ido atrás de Pedro, né? Mas ele viu os seus 2 criados ali, e glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, versículo 9, nós iremos ver que no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Então, só para a gente finalizar a história, a primeira parte sobre Cornélio e a sua visão, eu lembrei de algo agora. O anjo, ele apareceu para Cornélio. O anjo poderia ter falado tudo para Cornélio, ter explicado que Jesus era o Messias, né, ter dado todos os detalhes ali para Cornélio. Mas tudo que o anjo fala ali de forma reduzida é: chame Pedro, ele lhe dirá tudo.
Então, a evangelização ela é uma tarefa humana, ela não é uma tarefa dos anjos. O anjo do Senhor falou do céu a Cornélio, né? Ele deu ordens da parte de Deus para que ele fosse buscar Pedro. Ele não pregou o evangelho para Cornélio. Cornélio precisou enviar mensageiros atrás de Pedro para que viesse, né? E tudo foi dito que Cornélio deveria fazer. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. Então, seguindo aqui no versículo 9, nós temos que no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, né, a parte de cima da casa que ele estava, por volta da hora sexta, meio-dia, a fim de orar. Então, a segunda parte aqui do nosso relato, a primeira parte foi Cornélio, a sua visão, agora nós temos Pedro e a sua visão. Então, Pedro está ali na casa de Simão, o curtidor. Esse homem, é interessante a gente falar sobre isso, Simão curtidor, ele lidava com peles de animais. A lei de Moisés, ela dizia que todo indivíduo que tocasse em um animal morto, ele ficava impuro. Um judeu jamais aceitaria ficar na casa de uma pessoa que trabalhasse como Simão aqui, curtindo peles, pegando em pele de animal morto. Deus, de certa forma aqui, essa hospedagem de Pedro aqui, Deus já estava preparando Pedro ali para quebrar preconceitos, né, para quebrar tabus. Nós iremos ver que o evangelho ele não faz distinção entre judeu, entre gentil, entre homens, entre mulheres, entre doutores e analfabetos. Ele quebra muralhas, despedaça grilhões, rompe tabus, torna a igreja um único povo, um único rebanho, uma única família. Não importa a cor da pele, sobrenome, status social, o evangelho é para todos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Cornélio, ele nunca tinha ouvido falar de Pedro até ou se ouviu ali, não deu atenção, né? E ele envia no dia seguinte aqui, envia os 2 domésticos e o soldado piedoso. E enquanto eles estavam indo de caminho, Deus agora vai combinar tudo com Pedro, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Glória a Deus. Então, uma dificuldade aqui que possivelmente poderia se ter, né? Era Cornélio havia obedecido à voz do anjo, mas será que Pedro, né, iria à casa de Cornélio? Iam chegar aqueles 2 homens ali, ó, meu mestre teve um sonho e um anjo apareceu para ele e nós viemos o anjo mandou te buscar e nós viemos te buscar aqui. Será que Pedro iria? Lembrando que Cornélio era um oficial romano, um gentil, incircunciso. A lei de Deus proibia que o povo judeu se associasse com nações idólatras, né, com gentios, com romanos. Para eliminar todas essas dúvidas, Deus dá um jeito aqui, Deus fala com Pedro antes, né? Glória a Deus. Então, enquanto eles iam pelo caminho já perto da cidade, estando já perto da cidade, né, Pedro ali estava orando na casa de Simão, Pedro sobe ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Lembrando, como nós falamos, que o judeu piedoso, né, ele orava 3 vezes ao dia, na hora terceira, na hora sexta e na hora nona. E Pedro aqui está na hora sexta, né, meio-dia, ele sobe a fim de orar. Ele estava com fome, versículo 10, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, ele sobe ali para orar. Então, e Deus vai preparar tudo aí, né? Vai preparar esse encontro entre Cornélio e Pedro, né? Então, enquanto ele esperava pelo almoço aqui, ele subiu e o versículo 10 fala que sobreveio-lhe um êxtase. Então, é como se Pedro tivesse ali um arrebatamento de sentidos. Ele teve uma visão dos céus. Como se ele deixasse de perceber as coisas do mundo e só importasse a visão naquele momento. A palavra grega usada aqui para êxtase ficou fora de si. E essa visão veio justamente para preparar Pedro, né, eliminar qualquer receio, qualquer dúvida quanto à mensagem, né, quanto aos mensageiros que iam chegar aí da parte de Cornélio. O Senhor Jesus ele foi bem claro em anunciar que os gentios eles seriam participantes da graça do Evangelho. Mateus 28, 19, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo afirma também aos Efésios, né, que os gentios são todos co-herdeiros de um mesmo corpo. Versículo 11 fala que ele viu ali o céu aberto,
nesse êxtase, nesse estado ali fora de si, ele viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo, versículo 12 do capítulo 10, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a Pedro: levanta-te, Pedro, mata e come. Então Pedro viu ali o céu aberto, né? O mesmo do Estevão quando estava morrendo, viu também o céu aberto. E a visão de Pedro é de algo ali como se fosse um lençol descendo do céu. Suas pontas estavam atadas, né? Amarradas, 4 pontas amarradas. E dentro daquele objeto, dentro daquele lençol, todos os animais da terra ali, quadrúpedes, répteis, aves do céu. E esse lençol aberto aí, com as 4 pontas, né? Alguns estudiosos, claro, veio uma simbologia de todos os povos, línguas e nações, né? A rede do evangelho aí, com espaço para todo mundo, né? Bons, maus, limpos, imundos, judeus, gentios. Esse lençol aberto aí com as suas 4 pontas, era como se fossem os nossos 4 pontos cardeais aí, simbolizando o mundo, né? O mundo todo aí agora poderia ser atingido pelo evangelho. E uma ordem para Pedro, né? Pedro, levanta-te, mata e come. Só que Pedro era um judeu. Como um bom judeu, ele se recusa a comer qualquer coisa impura, segundo a lei de Moisés. Versículo 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Alguns alimentos não eram permitidos para os judeus. De acordo com a lei judaica, era proibido consumir alguns alimentos, que está lá em Levítico 11. E essa lei, justamente essa lei, tornava difícil a comunhão entre judeus e gentios. Era difícil um judeu estar com um gentio, por exemplo, numa mesa, numa refeição ali, o gentio ia comer certos alimentos que o judeu não podia. Então, nós iremos ver que aqui será mais uma barreira que será derrubada aí, né? Mais uma barreira de separação derrubada. E Pedro, a princípio, ele se mostra obediente, né, à lei do Senhor. Jamais come coisa alguma comum. E pela segunda vez, versículo 15, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, por 3 vezes, a voz falou: Pedro, levanta, mata e come. Pedro, levanta, mata e come. Pedro, não, Senhor, não, Senhor. E ao que Deus purificou, não consideres comum. Então, por 3 vezes, essa cena se repetiu. A atitude de Pedro é a mesma atitude ali de Daniel, né, que junto com seus amigos resolve não se contaminar com os manjares do rei. Uma atitude ali semelhante. Pedro ali, ele fala que alguns alimentos que estavam ali naquela rede, né, aqueles animais ali eram comuns, né, eram impuros. Mas só que Pedro, eu creio que se ele tivesse lembrado ali do Senhor, das palavras de Jesus, ele não tinha falado isso, né? Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas o que sai da boca do homem, isso é o que contamina o homem, né? Mateus 15, 11. Então, essa visão de Deus era como se fosse uma permissão clara para os judeus se relacionarem com os gentios, né? Pedro, todos os alimentos são abençoados pelo Senhor, não... Ao que Deus purificou, não consideres comum, não consideres impuro. Então, quem fez a lei? Deus, né? Deus fez a lei, entregou a Moisés, Moisés entregou ao povo. Então, quem faz a lei pode alterá-la quando quiser, né? Claro. No Antigo Testamento havia essa restrição alimentar, né? Uma forma dos judeus não se misturarem com as nações vizinhas, não se misturarem com os pagãos. Agora, no Novo Testamento, Deus dá liberdade ali em relação a essa questão, ele quer que o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, ele dá essa liberdade, ele derruba mais essa barreira de separação. Essa visão de Pedro significa que ele não deveria considerar os gentios como pessoas inferiores, pessoas indignas de serem ali alcançados pelo evangelho. Então, nós temos essa barreira aí alimentícia sendo derrubada, né? Que separava os judeus e os gentios. Assim como foi derrubada também, no capítulo 8, né, 7, se eu não me engano, a barreira que separava ali os judeus dos samaritanos, né? A gente vê pessoas, Filipe ali pregando em Samaria, depois Pedro e João, e Jesus também pregou em Samaria. Agora todos poderiam sentar-se à mesa, né, ter comunhão uns com os outros, gentios, judeus, todos ali
seriam aceitos no seio da igreja do Senhor, né, no seio da igreja cristã. Foi Deus e não Pedro que abriu as portas do céu para os gentios, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então é interessante aqui porque se os homens, né, como a gente falou, se aqueles homens enviados por Cornélio tivessem chegado antes dessa visão de Pedro, Pedro talvez pudesse pensar que aquele oficial quisesse prendê-lo, né, ou não aceitaria ir com eles, mas o Senhor deu o seu jeito aqui, né, de deixar tudo ok, né, todos os pingos nos is aqui, todos os propósitos do Senhor têm um tempo, né, glória a Deus, glória a Jesus. E a terceira parte aqui que nós iremos estudar hoje, ela vai falar sobre o encontro, né, o encontro das pessoas enviadas por Cornélio com Simão Pedro. E eles irão voltar e se encontrar, vai ser o encontro deles, né? O encontro de Cornélio com Pedro, né? Com a família de Cornélio, com o apóstolo Pedro, né? Então, os enviados de Cornélio chegam a Jope e vão trazer Pedro, e há esse encontro aí lá em Cesareia Marítima com Cornélio e com todos os seus familiares. Então, Pedro aqui sendo o primeiro, né? O primeiro apóstolo aqui a realmente fazer pregação para os gentios. Então, Pedro ainda estava cogitando, ó, versículo 17, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Então, eles foram ali até Jope, foram perguntando, eles chegaram na beira do mar, ali junto ao mar, e foram perguntando até que pararam junto à porta da casa de Simão, o curtidor. Então, Pedro estava ainda meditando, né, perplexo, né, ponderando ali sobre qual o significado daquela visão, estava meio atordoado ainda, se indagando, mas que visão é essa, esse lençol aí com esses animais, como se Pedro tivesse visto uma grande feijoada ali, né, com tudo ali, todas as partes do porco ali, o judeu não comia porco, então Pedro viu uma grande feijoada ali, focinho de porco, rabo de porco, pé de porco, tudo do porco ali, e o judeu não podia comer aquilo, e Pedro ainda estava meditando sobre aquilo. E o Espírito Santo vai falar com Pedro. O versículo 18 fala que chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, Pedro. Enquanto meditava, versículo 19, acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, pois eu os enviei. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. O anjo falou com Cornélio, o Espírito Santo falando com Pedro. O Espírito Santo revela tudo a Pedro, antes que Pedro sequer descesse. Os homens batem na porta ali, perguntam, né, se Simão Pedro estava lá, Pedro lá em cima meditando, e o Espírito Santo já falando com ele, já ajustando ali os últimos detalhes. O Espírito revela ali que são 2 homens que te procuram ali, os 2 criados, eles estavam procurando, e o soldado piedoso os escoltava. E ordena que Pedro ali desça, né? Desça ali sem duvidar, vai com eles sem duvidar, porque eu os enviei. Então Pedro devia seguir aqueles 3 homens que estavam ali sem duvidar, pois estavam ali porque o Espírito Santo, não era coisa de Deus esse encontro. Pedro tinha que ir de bom grado, com alegria, sem relutância, sem hesitação, nada duvidando. Então, é interessante porque quando Deus falou com Cornélio, né, quando o anjo fala com Cornélio, o anjo fala uma vez e Cornélio aceita e manda ali os seus criados, né? Com Pedro aqui foram 3 vezes, né? Você vê que a gente viu aqui que versículo 16 fala que sucedeu isto por 3 vezes e o Espírito Santo ainda diz ali, Pedro, não duvide, vá com eles. Então Pedro ainda tinha um certo receio, ainda tinha um certo preconceito ali em relação aos gentios, né? Um preconceito ali de muitos anos, né? Ele já nasceu e se criou ali com aquele preconceito contra os gentios, contra os samaritanos, mas Deus estava tratando aqui o grande apóstolo Pedro, né? Com Cornélio, Deus fala uma vez, com Pedro 3 vezes e ainda uma 4, dizendo para ele não duvidar. Glória a Deus. Então, e descendo Pedro, versículo 21, e descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes? Então Pedro desce para junto daqueles homens ali e
não sabia, né, ainda do que se tratava, apenas a ordem do anjo aqui, que ele não duvidasse. Tinha visto aquela visão, né, não estava entendendo direito, não tinha tempo nem de ter meditado ali a visão. Quando os homens apareceram ali, teve que interromper seus pensamentos ali para descer. Mas sabiam que eram 3 homens ali que ele devia ir com eles. E Pedro age sem medo, né? Que sou eu a quem buscais, a que viestes. Ele desce ali e os homens explicam, né, o motivo deles estarem ali, versículo 22. O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Que bênção, né? Que bênção aqui. Cornélio, centurião ali, informa o trabalho, a origem dele. Se ele era centurião, quer dizer que ele era um romano, gentil. E sendo centurião, ele era aquela pessoa que Pedro teria repulso, né? Teria preconceito, não teria comunhão com esse homem. E mais detalhes aqui, homem reto, temente a Deus, como nós vimos. Um detalhe novo aqui, que ele tinha um testemunho bom testemunho de toda a nação dos judeus, né? As esmolas dele, ele ajudavam os judeus, se comportava tão bem que todos os judeus falavam bem dele. É difícil um judeu falar bem de um gentio, mas aqui toda a nação judaica dava um bom testemunho sobre Cornélio. E um anjo ali mandou chamar-te para ir à sua casa, a casa de Cornélio, e ouvir o que tu tens a dizer, Pedro. Então, eles não sabem que palavras são essas, não sabem do que você vai falar, mas sabe que tem que ouvir da sua boca. É você que tem que falar para a gente e não outra pessoa. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Pedro iria falar ali sobre Jesus, né? A palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqueles homens, Cornélio e sua família, iam ficar cheios de fé, ouvindo as palavras de Pedro, né? Glória a Deus. Pedro tinha palavras sobre Jesus Cristo, né? Palavras de salvação, palavras de vida eterna. Pedro recebe aqueles homens em casa, apesar de não ser a sua casa, estava sendo preparada comida para Pedro, 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Então, no dia seguinte, né, o dia já era tarde, ele já estava no meio-dia, e no dia seguinte eles talvez ali tiveram um momento de comunhão ali, talvez almoçaram juntos ali, porque ele estava esperando o almoço. E é interessante porque naquele dia Pedro nunca imaginaria que quando ele sentiu fome, quando ele subiu ali para orar na hora sexta, e poucos instantes depois dali ele está almoçando ali com 3 homens de uma cidade distante, enviados por Deus, que o mestre deles teve uma visão de um anjo, né? Como é que Deus faz, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Pedro sobe para orar e quando, algum tempo depois, ele está almoçando ali com 3 pessoas vindas de uma terra distante, enviadas pelo Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, Pedro, em nenhum momento ele se sente humilhado, né? Claro, ele conversa com aqueles homens, talvez tenha perguntado mais sobre Cornélio, sobre a sua família e tudo mais, e eles partem no dia seguinte, eles seguem viagem para a casa de Cornélio, de volta para Cesareia, e alguns irmãos de Jope foram com Pedro. Então, aquela comitiva que era de 3 pessoas aumentou para 10 pessoas. No versículo 12, Atos 11, 12, nós iremos ter que 10 pessoas foram comigo também, esses 6 irmãos. Então, foi 3 que vieram de Cornélio, Pedro, 4, mais 6 irmãos, 10 pessoas ali foram para Cesareia Marítima, para a casa de Cornélio, né? Que bênção. E foram cheios de bênção, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciam bem e que faz ouvir a salvação, né? Isaías 52, versículo 7. Então, Pedro ali segue com aquela comitiva ali e nós iremos ver aqui que iremos finalizar aqui no versículo 26, iremos finalizar no 26. Então, Pedro ali, Cornélio estava preparando, estava esperando Pedro, né? No dia imediato, entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos.
Então, Cornélio deve ter ficado ali impaciente, né, querendo saber logo que mensagem seria aquela que Pedro teria para dizer, que foi necessário um anjo aparecer e mandar chamar esse homem, né? Então, no dia imediato, entrou em Cesareia, né? Pedro e sua comitiva ali de volta. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes, sua família, né? Seus amigos mais íntimos. Então, Cornélio tinha tanta sede em conhecer mais de Deus que ele ficou ali aguardando, né? Ficou ali esperando e chamou. E essa sede de Deus fez com que ele chamasse ali toda a sua família, reunisse toda a sua família. A bênção não era só para ele, mas para toda a sua casa, para os seus amigos mais íntimos. Ele julga que os seus familiares também devem ouvir o que Pedro tem para falar. Que bênção, né? Então, Cornélio esperando ali, né? Lamentações 3:26 fala que bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio, né? Cornélio devia estar aqui ansioso. E Pedro chega, né? Glória a Deus. O versículo 25 fala que Pedro entra na casa de Cornélio. E aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou. Ergue-te, que eu também sou homem como tu. Então Cornélio esperando ali, ansioso, e ao ver Pedro, ele presta ali um ato de adoração a Pedro, né? Cornélio se prostra aos pés de Pedro, o adorando. E isso podia ter feito talvez com que Pedro se tornasse arrogante, né? Um oficial romano se curvando ali perante ele, mas ao contrário, Pedro informa a Cornélio que ele era um homem como ele, sujeito aos mesmos erros, sujeito às mesmas falhas, aos medos, pecados. Para Cornélio, Pedro era um homem, um grande homem, né? Claro, apareceu um anjo e mandou chamar a Pedro, mas Pedro diz ali, eu sou um homem como tu. Pedro, com suas próprias mãos ali, levanta Cornélio e diz que eles eram homens falhos, por isso que nós não devemos dar glória a homens, né? Homens são falhos, homens são pecadores, né? Homens cometem erros. Devemos colocar a nossa confiança somente em Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Lucas 6,40, né? Pedro aplica Lucas 6,40. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Então, Pedro cumpre aqui o seu papel de forma humilde, ele não recebe nenhuma glória, mas ele dá toda a honra e toda a glória ao Senhor. Ele era um homem, ele vai falar agora sobre Jesus. Né? Glória a Deus, glória a Jesus. Né? Vamos finalizar aqui no versículo 26, e depois nós continuamos aí na quinta-feira, nós terminamos a história de Cornélio, né? Vai ser bênção, né? Muitas coisas ainda o Senhor vai falar ao nosso coração, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Jane. Vamos orar, né? Vamos orar agradecendo a Deus essa palavra. Glória a Deus. Vamos agradecer. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por tão preciosa palavra que vem entrar nos nossos corações para nos alegrar, para nos edificar, Senhor. Muito obrigado por tua palavra, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que nós temos muitas características, né, dos discípulos, de Pedro. Deus, então, nós precisamos verdadeiramente ser transformados pela tua palavra. E nós cremos, Senhor, que tua bondade, a tua benignidade, ela também nos atingirá, assim como atingiu em cheio a Pedro, que se transformou nesse homem tão importante, para que hoje nós tivéssemos acesso a tudo que nós sabemos, Pai. Tudo que tem escrito, Pai, é tão maravilhoso, engrandece tanto o nosso coração, Senhor. O amor que existe em nosso coração. Então, nós queremos te agradecer, Paizinho, por essa palavra, pela vida do Renato, que a trouxe, e pela vida de cada um que está aqui ouvindo. Deus vem cuidar de cada um de suas famílias, de sua saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Vem abençoar cada um que está aqui, meu Deus. Nós cremos, Senhor, que tu continuas a nos livrar,
continua a nos fortalecer, Paizinho, para nós seguirmos nesse caminho, no caminho, né? O caminho, glória a Deus, que nos levará, Senhor, à Nova Jerusalém. Nós somos gratos e te agradecemos verdadeiramente, Senhor, do fundo do nosso coração, em espírito e em verdade, Paizinho, por tudo que tu tens feito por cada um de nós. Em nome de Jesus, nós oramos.